Estamos aqui mais uma vez para gravar este vídeo para o nosso canal, este vídeo para você, porque eu sei que é um conteúdo que muitas pessoas perguntam, né? Muitas pessoas têm dificuldade e a gente sempre está voltando a falar sobre este assunto, que é o levantamento do Caudex, né? Das nossas gigantes, plantas grandes que a gente tem aqui desde quando começamos a plantar as nossas primeiras sementes. Então essa aqui é uma delas. E hoje a gente quer mostrar para você esse procedimento aqui, que é o levantamento do Caudex. Você pode observar aqui, né, que há duas colorações na nossa plantinha. Significa que ela estava plantada deste jeito. Estava nesse vaso aqui, quero mostrar aqui para vocês. Estava nesse balde plantada. E chega um momento que você precisa tirar a sua planta daqui, porque ela não tem mais espaço para crescer, né? As raízes já cresceram o suficiente para que você possa, não tem mais como crescer. Só colocando aqui uma comparação, já estava encostando no fundo do balde, né? E aí, então é necessário você fazer esse procedimento, você precisa fazer isso para que a sua planta continue a se desenvolver, senão ela vai ficar atrofiada, as raízes não vão continuar crescendo. A gente observa aqui no fundo aqui, que elas já começam a dobrar, né? Então ela não tem mais como crescer, elas chegam no fundo, dobra, as raízes elas ficam dobradas. Então você precisa fazer esse procedimento da sua planta, né? É bem complicado, porque aqui está fácil, porque eu já tirei, mas é bem difícil você tirar uma planta, uma raiz de um vaso apertado, né? Mas a gente conseguiu tirar. E hoje a gente vai mostrar para vocês, né, esse procedimento de limpeza de raiz, tirar essas raízes que a gente não quer. E aqui a gente já lavou a nossa plantinha, já tiramos ela, toda a terra que estava aqui. E aí hoje nós vamos gravar esse vídeo para você, esse acompanhamento de como você deve trabalhar a sua planta quando ela já está bem grande no seu vaso. Esse é o nosso vídeo de hoje, né? E a gente já pede o seu like, sua curtida, porque eu sei que vai ser um assunto que você vai gostar. E aqui está. E a gente vai mostrar para vocês agora uma situação, a mesma situação em outra planta, para vocês entenderem como é que estava o funcionamento, né? Então vamos ali mostrar a nossa outra plantinha, vamos deixar ela por aqui. É a mesma situação, né? Ela estava nessa forma aqui, tem várias plantas nesse porte. A gente colocava as regas, né? E como já estava bem lotado aqui, a água saía com alguma dificuldade, porque como ela só tinha muito raiz. E aqui a gente vai mostrar como é a realidade dessa planta, né? Como é que ela estava na realidade dentro deste vaso. E aqui eu observo aqui na minha planta, como é que eu vou saber qual é o momento certo de eu tirar ela desse vaso, né? Primeira coisa, você percebe que o vaso já está dilatado, né? Apesar desses vasos né, serem bem fortes, mas a pressão do Caudex, ela começa a danificar o vaso. Nesse caso aqui ela não partiu ainda, mas nós temos vídeo no canal mostrando plantas que partiram o vaso. E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar tirar ela daqui de dentro, né? Eu já dei uma forçadinha para facilitar o nosso trabalho aqui e mostrar para vocês como é que está a raiz dessa nossa linda plantinha. Pronto, aqui está a nossa planta, fora do vaso. Como é que eu faço agora, né? Observamos aqui a nossa raiz, olha, já cresceu bastante, é o que eu acabei de falar para vocês. Ela cresce tanto, quando ela chega no final do vaso aqui, ela precisa dobrar suas raízes, porque não tem mais para onde ir. E quando eu falo para vocês, né, que a gente deve plantar a nossa planta em vasos mais rasos, né, a gente ajuda para que essas raízes que estão aqui possam engrossar mais, porque quando chega aqui, ela não vai mais crescer, ela só vai engrossar, né? Então aqui, porque a gente precisa tirar a nossa planta do vaso que já está apertado. Porque você pode dizer, não, mas a minha planta está bem, está botando flor, né? Como é o caso dessa aqui, está com as folhinhas legais, né? Tá bem, minha planta está bem. Por que eu vou mexer nela? Por que eu vou tirar ela do vaso e trocar para um vaso maior? É porque tudo isso aqui é aparência. O que a gente tem que observar é a raiz da nossa planta. Então eu quero mostrar para vocês aqui a necessidade que a gente tem de fazer esse procedimento. A gente observa que as raízes, né, da nossa planta, como elas estão muito compactadas, né,
elas estão começando a ficar desidratadas. Olha, elas não estão recebendo, por conta do espaço aqui, água suficiente para manter elas hidratadas, durinhas, né? Elas já começam a ficar molinha, porque essa planta eu tirei ontem, não deu tempo de desidratar, ela já estava desidratando, né? Então você observa que a raiz está meio feinha, murchinha, porque ela não estava recebendo a água suficiente para se hidratar. Então quando fica nessa situação aqui, muita raiz ciliar, muita raiz fininha aqui, a terra já compactada, a planta tem dificuldade para absorver a água, os nutrientes que tem na terra, porque não tem mais nutriente aqui. Aqui já são o quê? 2 anos que essa planta está aqui nesse vaso. Então já não existe mais nutriente, a terra já está ácida, né? Então ela não está mais absorvendo como ela absorvia quando a terra era novinha. A gente precisa fazer esse procedimento para que a gente possa deixar a nossa raiz respirar e se hidratar mais, né? Então o que está acontecendo com a nossa planta aqui, vocês podem observar, por causa da pressão do vaso, ela não conseguia mais, né, ficar gordinha, cheinha, quando a planta está no espaço maior. O nosso próximo procedimento seria lavar, para tirar toda essa terra, foi o que eu fiz com essa, né? Tirava toda essa terra aqui, para que a gente possa estar fazendo um trabalho de cortando essas raízes, fazer essa limpeza e depois a gente replantar a nossa plantinha. Então, essa aqui é a nossa plantinha que estava, semelhante a esta, a gente já lavou na água corrente, na torneira, e agora a gente vai fazer aqui os cortes das raízes, que são que a gente chama de depilação, né? Por que a gente precisa fazer isso, né? Seria interessante você só plantar por 2 motivos. Primeiro, pela estética, né? A planta vai ficar muito mais bonita se você tirar todas. Imagine se você plantar uma planta desse jeito, como é que ela vai ficar com esse monte de raiz aqui? Vai ficar uma coisa feia, né? Uma coisa que não está bem apresentável, né? Aí você tirando essas raízes, ela fica um negócio bem bonitinho, ela fica um negócio lisinho, bem organizadinho, sem nenhuma raiz, fica uma escultura, né? Então, primeira coisa é pela estética da nossa planta, né? E a segunda coisa é que a oportunidade que você tem de fazer essas aberturas, né, trabalhar esses caldex, né, fazer o que você quiser, formar um caldex, uma escultura, né? Quando você faz esse trabalho aqui, você vai tirando todos os resíduos, né, do substrato anterior, né? Aqui no caso, ó, nós ainda temos as pedrinhas aqui, temos ainda carvão que a gente usa, né? Então você vai fazendo a limpeza mesmo, sua planta vai ficando bem limpa, você vai conseguindo tirar que ainda tem aqui do substrato velho. Isso, você só pode fazer isso se você limpar a sua planta, né? Senão você vai plantar a sua planta com resto de carvão, vai ficar feia a sua planta, né? Então, basicamente, né, para você manter uma estrutura bem bonita, né? Então, por isso que a gente faz esse trabalho de limpeza de raiz. E a planta, ela se recupera muito mais rápido. Por quê? Porque essas raízes aqui, elas consomem energia da planta, né? Claro, ela vai ter essa preocupação de manter essas raízes vivas, né? Só que quando você tira do solo, elas começam a secar. Então a planta ela tem dificuldade de tentar manter as raízes vivas. Então isso vai tirando a energia da planta. Então por isso que é importante você limpar essas raízes, tirar todas, deixar a sua planta bem limpinha, sua planta bem depiladinha, para que você possa fazer o novo replante. Agora nós vamos fazer a limpeza das raízes, né? Que nós já falamos, que precisamos fazer isso. Vamos agora começar esse trabalho, tirando todas as raízes que estão aqui expostas, para quando a gente começar a fazer o replantio dela, vai ficar uma planta muito bacana, muito bonita. E aí a gente vai fazer esse trabalho agora, mostrando para vocês qual é o procedimento, né? O que é que a gente vai usar para fazer esse trabalho. A gente usa sempre 2 faquinhas, né? Essa é a faquinha que a gente faz os cortes e essas são a faquinha que a gente tira as raízes que estão lá dentro, porque ela é uma faquinha de ponta e aí a gente pode colocar lá sem correr o risco de prejudicar qualquer uma outra raiz. Essa pontinha bem afiada, que é importante que a faquinha esteja afiada. Eu já dei uma afiada nelas. E aí a gente vai tirando essas raízes que estão lá dentro, que você não pode alcançar com essa faca, né? Para esterilizar, nós temos o álcool 70, como nós já falamos,
em outros vídeos. E temos também a água sanitária diluída com água. Então, nesse procedimento aqui, que é todo sempre tirando a faquinha e colocando, eu prefiro fazer com a água sanitária, porque aí você vai fazendo, vai molhando aqui, né, a sua faca, vai limpando. É mais prático para a gente trabalhar. E para selar os cortes, que isso é muito importante, né? Não vamos esquecer disso. São muitos cortes que nós vamos fazer na nossa planta, então a gente precisa selar. Então eu tenho aqui o talco, né? O antisséptico. E tenho também a canela e tenho a cola. Eu gosto e recomendo que use-se o talco ou a canela, porque é mais prático para a gente estar selando. São muitos cortes e se você for usar a cola, dá muito mais trabalho. Então é preferível você fazer com os pozinhos, né? E aí eu uso um pincelzinho, venho aqui, faço o corte e uso um pincelzinho que vocês vão ver à medida que eu estiver fazendo o procedimento. Então esses são os nossos materiais que a gente vai usar e vamos ao nosso trabalho, não é isso? Tirada de raízes, vocês observaram, né? Que foram algumas raízes que a gente tirou. E a gente foi, à medida que foi tirando as raízes, né? A gente foi selando logo para não esquecer nenhum ferimento aberto. E também, à medida que a gente foi tirando aquelas raízes mais grossas, no caso dessas aqui, né? Que a gente tirou, a gente foi colocando a cola, né? Porque aí ela cicatriza mais rápido e a planta não sofre tanto, né? A gente pode observar nesse momento aqui que as raízes já estavam desidratadas, então ela estava sofrendo naquele vaso, naquele balde, né? Já estava sofrendo, não estava mais conseguindo absorver a água. Eu tirei ela, né? E em seguida já estou fazendo isso aqui. Então geralmente quando a gente tira uma planta de uma cuia ou de uma bacia, do local onde ela está, geralmente elas estão bem hidratadas e é bem durinha, né? Você não pode nem mexer tanto. Mas no caso dela não, ela estava desidratada já estava sofrendo, precisando sair daquele balde, precisando de um levantamento. E aí a gente aproveitou e já fez, né, esse procedimento aqui de tirar as raízes. Estou achando uma raizinha bem aqui. A gente termina o processo, sempre aparece aquelas miudinhas, né, que vai ficando. Aí você vem aqui, já vai fazendo a finalização. Algumas coisinhas, porque eu acho que eu sou muito detalhista, né? Aí qualquer coisinha eu já vou tirando, não gosto de deixar. Aí a gente vai tirando aqui e vai continuando a selar, né? Então assim, é muito importante você fazer esse trabalho, como eu já falei, para que a sua planta fique com um aspecto mais bonito, uma estrutura mais chamativa, né? As pessoas quando olham, ela tá assim, você pode olhar agora que ela tá assim meio feinha, né?
ainda está com essas partes brancas. Aí a gente tirou essas raízes, vai cicatrizar, mas quando ela for replantada, com o tempo ela começa a engrossar, né? Então ela vai ficar com esses caudex bem durinho, bem rígido. Isso é que a gente quer na nossa planta, que ela demonstre a sua beleza, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, né? Acredito que você gostou desse conteúdo. E o nosso próximo vídeo, a sequência dele, vai ser o replantio dela. Então, aguarde aí a nossa continuação desse procedimento com essa nossa plantinha linda e maravilhosa. Então, se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no nosso canal se você está chegando agora, e clica lá no sininho que você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, até o nosso próximo vídeo, que vai ser o replante da nossa lindona.